Fala pessoal, e bem-vindo à nossa nona aula do curso sobre o que é conservadorismo. Nessa aula a gente vai falar sobre um problema que acomete o conservadorismo chamado o problema da tolerância. Há muitas décadas a tolerância ela provavelmente está entre um dos assuntos mais falados no mundo todo. A gente vive ouvindo falar aí sobre tolerância com a diversidade, tolerância com convicções diferentes, com hábitos, com comportamentos, com ideias. E especialmente nesse período agora que a gente vive, que com grande arrogância nós chamamos de pós-modernidade, a tolerância acabou se tornando um verdadeiro castelo, onde as pessoas com a mentalidade de esquerda se encastoaram lá para disparar flechas contra as pessoas com mentalidade de direita. Os esquerdistas acusam as pessoas de direita e os conservadores de não terem tolerância. Bom, os humanos, como a maioria dos animais, nós gostamos de ter tolerância apenas com aquelas coisas que parecem conosco. A gente tende a ser tolerante só com as crenças e com as vontades que coincidem com as nossas próprias. E isso não é novidade alguma, isso é uma característica da natureza. Nós somos naturalmente tolerantes com aquilo que nós conseguimos formar algum vínculo emocional. Isso vale tanto para as pessoas de mentalidade de esquerda quanto para as pessoas com mentalidade de direita. E tanto um lado quanto o outro ficam trocando acusações de falta de tolerância. Da minha parte, como direitista e conservador, eu assumo a fatia de falta de tolerância que me cabe. Eu assumo isso tanto com pesar quanto com um sentimento realista de que isso é algo que pode e deve ser aprimorado na minha busca pela verdade. Porém, quando a gente diz que alguém não é tolerante, a gente está descrevendo uma amplitude grande demais de atitudes e ações que vai desde o policiamento violento de outras pessoas até praticamente qualquer forma de desobediência e não cooperação. E acusar alguém de intolerância, isso é uma acusação bem pesada, porque várias vezes na história de nossa espécie, a falta de tolerância conduziu a violência e genocídios terríveis. Então, para a gente poder entender falta de tolerância, a gente precisa primeiro entender o que é tolerância. O termo tolerância vem do latim tolerare, que pode significar tanto aceitar quanto suportar. Em uma tradução bem crua e bem direta, a gente poderia dizer que ser tolerante basicamente consiste em suportar algo que você não quer, não gosta ou não pode impedir. Essa definição ela tem uma carne de pescoço, porque como a verdade ela não pode ser um elástico que arrebenta quando você estica, a verdade ela tem que valer, ela tem que ser una, ela tem que ser uniforme, ela tem que valer em todos os contextos. Então uma pessoa verdadeiramente tolerante, ela deveria ser 100% tolerante até mesmo com comportamentos e ações intolerantes e inaceitáveis. Se a gente levar essa tolerância 100% ao pé da letra, então um atentado terrorista baseado em credos religiosos, isso deveria ser tolerado. Uma pessoa 100% tolerante, ela deveria tolerar massacres, abortos, estupros, tortura. Uma pessoa que se diz verdadeiramente tolerante, ela deveria aceitar tudo isso. Afinal de contas, ainda que você não queira que essas coisas aconteçam, caso elas ocorram, é seu dever, como uma pessoa tolerante, aceitar cada uma delas. Afinal de contas, você é tolerante, certo? Isso não soa muito correto. Existe um claro conflito moral quando a gente topa baixar a cabeça para a injustiça, para a tirania, para o martírio. Então seria necessário dar uma certa polida nesse conceito de tolerância. E dando uma polidazinha, a gente poderia dizer então que a tolerância seria a aceitação de algo na ausência de um prejuízo. Se você
aceita algo que não prejudica alguém, então ok, nesse caso você está sendo tolerante. Mas quem que vai determinar o que é prejudicial e para quem? A gente, mesmo com esse dilema, não é preciso um grande esforço para a gente concordar que a tolerância ela não pode ser praticada de uma maneira indiscriminada. A aceitação de tudo, a concordância com tudo, ser tolerante com tudo, isso rapidamente leva à legitimação da crueldade e de violações absurdas dos direitos humanos, como pedofilia, nazismo, comunismo. Quando a gente considera a tolerância como uma virtude moral, a gente entende que tolerância se refere a um respeito cívico mútuo que deve existir entre as pessoas, a despeito de nacionalidade, sexo, raça ou credo religioso. A tolerância ela envolve reconhecer a independência e, ao mesmo tempo, a liberdade de escolha de cada uma das pessoas. É uma capacidade de discordar profundamente com alguém, ao mesmo tempo em que você mantém um comportamento civilizado e respeita o direito do outro em ter uma visão diferente da sua, ainda que você seja convencido que essa visão diferente está errada. A tolerância seria então alguma coisa como a regra de ouro do cristianismo, né? Fazer aos outros o que a gente gostaria que fizessem conosco. Quando a gente pensa em tolerância assim, a gente vê que a tolerância está bem relacionada à empatia, à licitude, à temperança, mas de uma maneira bem restrita, dentro dos limites daquilo que a gente considera digno e decente. Infelizmente, nessa sociedade pós-moderna que a gente vive, nessa sociedade culturalmente doutrinada pelo relativismo moral, as pessoas parecem ter sido convencidas de que tolerância significa que todos os pontos de vista são válidos e que é petulante da sua parte pensar que você ou alguém tem o ponto de vista mais correto sobre algum assunto. O problema com essa visão relativista da tolerância é que, sim, nem todos os pontos de vista são corretos, nem todos os pontos de vista são igualmente válidos. Não se trata só de uma questão de lógica você concluir isso. Alguns pontos de vista são claramente contraditórios e também é uma questão da busca pela verdade, porque alguns pontos de vista a gente tem que assumir, sim, eles são mais honestos, mais congruentes, mais dignos que outros. Muitos grupos que defendem algumas verdades sobre política, ética, religião, liberdade, democracia e patriotismo, esses grupos, na verdade, eles estão demonstrando ações condenáveis de intolerância, eles pregam a intolerância. Então, apesar da tolerância, até certo ponto, poder ser compreendida como aceitação, está até na parte da própria etimologia da palavra. Tolerância significa aceitação. Não, tolerância não é aceitação. A gente pode tolerar alguma coisa que a gente não aceita. Por exemplo, um religioso ortodoxo, um pastor de uma igreja lá, ele pode ser obrigado a tolerar um devoto que frequenta lá a igreja, mas o cara bebe e fuma. O pastor é obrigado a tolerar a presença desse cara, ainda que ele não aceite esse tipo de comportamento. Mas, por outro lado, a gente não é capaz de aceitar algo que a gente não tolera. Por exemplo, torturar um bebê é uma coisa inaceitável. E uma coisa dessas jamais deveria ser tolerada por qualquer pessoa sã da cabeça. Se de repente, vamos dizer, um exemplo aqui, vai ser controverso, mas vamos citar esse exemplo. Eu lido com isso vez ou outra aí no consultório. De repente o seu filho ou sua filha comunica a você lá que é homossexual. Tudo bem, de repente você lida com isso de boa, mas você pode ser uma pessoa que tem algumas convicções morais e religiosas que acha que homossexualismo é errado. Então tá, seu filho te comunicou que ele é homossexual.
Bom, você tem a obrigação de tolerar isso. Só que isso não significa que você tem a obrigação de aceitar isso. A liberdade de opinião, ela tem que ser uma avenida de mão dupla. E a liberdade do seu filho de viver a própria sexualidade dele, ela tem que equivaler à sua liberdade de aceitar ou não aquilo. Eu posso até tolerar que você faça algo que eu não aceito ou não concordo, mas eu não posso concordar ou aceitar que você faça algo que eu não tolero. Apesar disso parecer um jogo de palavras, esse entendimento é crucial para que o exercício da tolerância funcione. Como eu disse antes, dentro de um raciocínio honesto, pessoas verdadeiramente tolerantes, elas deveriam aceitar e concordar com tudo, inclusive com o intolerável. E é evidente que isso é um erro. A gente não deve ter tolerância com coisas intoleráveis como o racismo, por exemplo. E quando você... Engraçado, porque quando você não tem tolerância com o intolerável, você se torna um intolerante em alguma medida. E em filosofia isso é conhecido como paradoxo de Popper. O mundo todo, Heráclito já falava isso, né? No Panta-Rei, a única coisa constante é a mudança. O mundo todo é esse fluxo constante de novas perspectivas, novas ideias, novas tecnologias que a gente tem que absorver para se adaptar às novas condições que se apresentam. Então, se a gente pensar no mundo como esse fluxo de mudança, a intolerância, ser uma pessoa intolerante, pode tornar você incapaz de se moldar às mudanças externas. A gente sabe bem qual o destino que a natureza tem para aqueles que não se adaptam às mudanças do ambiente. Esse destino é a extinção, porque a chave para a sobrevivência é a adaptação. Então, se você não tolera mudanças, como é que você pretende sobreviver nesse mundo? Isso vale tanto para um indivíduo quanto para uma sociedade ou uma nação, um país, um governo, uma civilização. Nem todas as mudanças, porém, nem todas as mudanças são exatamente benéficas. Então, quando o mal se ergue, tolerar o intolerável não significa ser neutro ou flexível. Isso significa ser covarde. Quando você não se opõe abertamente a alguma coisa que é degradante, desumana, injusta ou moralmente errada, então você não é melhor que o autor daquela ação. A gente deve ter igualdade de oportunidades, sim, a gente deve ter. A gente deve ter direitos iguais, sim, a gente deve ter. A gente deve ter liberdade de crença e estender essa liberdade de crença para outras pessoas. Sim, a gente deve fazer isso. Mas a gente não deve tolerar qualquer coisa que coloque pessoas em risco involuntário, ou que cause injustiça, ou que cause opressão contra a liberdade, ou que ameace a paz. Tolerar crenças e atitudes que machucam outras pessoas, isso não é ser tolerante. Isso é ser condescendente com a maldade. A gente, por um princípio de civilidade, de sabedoria, a gente deveria tolerar opiniões e ideologias. Porém, quando as pessoas dessas opiniões e ideologias começam a impor, por meio da força, padrões de comportamentos baseados em suas crenças, como se esses padrões correspondessem a uma verdade inatacável e passam a punir pessoas que não seguem esse padrão de maneira injusta, bom, nessa hora a gente tem um problema. Se uma pessoa ou grupo segue uma crença que ultrapassa as fronteiras toleráveis, aceitáveis, razoáveis da tolerância, então é nosso dever assumir a nossa própria parcela de intolerância e levantar a voz contra esse tipo de força maligna. Porque a tolerância, ela é a prática do respeito pelas diferenças, sem, contudo, demonstrar passividade frente às violações da dignidade humana. E é mais ou menos assim que um conservador lida
com o problema da tolerância. Até a próxima aula, gente boa!